Nessa aula a gente vai aprender a como aplicar desfoque nas nossas fotografias de forma que fique natural, né? De forma que fique um desfoque bem parecido com o que a lente traz pra gente, tá ok? Então eu vou usar essa fotografia e essa aqui, tá? Que eu apliquei um desfoque e vou mostrar para vocês esse processo. Primeiro, a gente tem que entender uma parte da ferramenta de seleção, tá ok? Eu vou aqui com Ctrl Shift Alt E criar uma nova camada a partir das camadas de baixo, tá? Então, seleciona a camada de cima aqui, Ctrl Shift Alt E e cria uma camada a partir das camadas de baixo. Eu vou selecionar, então, a área que eu quero desfocar. Eu posso ou selecionar a área que eu quero desfocar ou selecionar a modelo e inverter a seleção. Eu vou fazer isso aqui no caso. Então, selecionei a ferramenta aqui, laço magnético, vou clicando, clico uma vez e vou arrastando em torno da minha modelo, tá ok? Nas arestas eu posso clicar para mostrar para ele que eu quero que seja um ponto, ó. Então, clico nas arestas para ele criar um ponto, ó. Vou arrastar para cá, clico, vou descendo aqui acompanhando o cabelo. Então, vou dar 2 cliques, ele vai fechar essa seleção para mim, tá ok? Então, aqui eu vou com uma outra ferramenta de seleção, o laço, vou clicar na tecla Shift e vou adicionar essa parte aqui que não ficou selecionada, tá ok? Mesma coisa eu vou fazer embaixo. Até ficar toda selecionada. Tá ok, então eu selecionei minha modelo e vou usar selecionar e mascarar, essa opção aqui, tá ok? Aqui tem algumas coisas que a gente precisa ver. Então, para mim poder visualizar melhor, eu coloco aqui a opção sobrepor. Eu acho que é a opção que melhor dá para visualizar. Dá para selecionar uma cor, vou deixar vermelho mesmo. Que eu vou aumentar a difusão para ele fazer uma seleção um pouquinho melhor. Aumenta a difusão, ele não fica tão quebradiço as pontas, tá vendo? Aumenta a difusão, ele fica mais linear. Então, vou aumentando aqui até que suma todos esses quebradiços das bordas. E posso aumentar o contraste para ele encontrar ali as arestas. Tá ok? Então aqui ele já fez uma seleção muito melhor. Essa seleção não precisa ser perfeita, tá? Mas tem que ser uma seleção bacana para a gente poder aplicar o efeito. Então eu dou um OK. E vou inverter essa seleção então. Selecionar o botão direito, selecionar o inverso. Então ele selecionou essa área, que é a área que eu quero desfocar. Então eu venho aqui em filtro, desfoque, desfoque de lente, que é a opção que ele imita o desfoque de lente, tá ok? E vou aplicar aqui então o desfoque de lente. Se eu aplicar muito desfoque, vai ficar artificial. Então eu posso ir alterando as configurações aqui até que eu encontre o desfoque ideal que eu quero para a fotografia. Aqui eu vou deixar um desfoque bem alto. Posso adicionar um ruído também. Sempre quando vocês adicionarem um ruído, use a opção gaussiano e monocromático. Ele não fica aquela informação de cor. Mas aqui eu não vou adicionar ruído, não tenho porquê eu adicionar ruído. Dependendo da foto que você coloca, ele dá, por exemplo, se for uma transição muito suave,
tiver uma cor vermelho aqui, vai vindo para o rosinha até chegar no branco, e isso for muito suave, é interessante aplicar um ruído bem baixinho. Para quê? Para ele não dar aquele efeito de blend que ele dá no monitor, que fica aquelas listras, que você consegue ver a transição. Então, aí sim é interessante aplicar um ruído. Essa foto não tem porquê, mas eu vou deixar aqui com um ruído 1, só para não ficar artificial. Porque se eu deixo sem ruído nenhum, dá para perceber porque a minha foto tem ruído e o desfoque não tem. Então, fica evidente que foi feito no Photoshop. Então, o que eu faço? Eu aplico o desfoque e dou um ruído bem baixinho. Por exemplo, eu dei um ruído 1. Um ruído bem baixinho de acordo com o ruído da minha fotografia. Então, se minha fotografia tem ruído, meu desfoque também tem ruído. Então, fica uma forma muito natural. Então, eu dou um OK aqui. Ele aplica esse ruído, eu aperto Ctrl D para ele tirar a seleção. Então, aqui eu tenho o antes e o depois do ruído aplicado, do desfoque aplicado, desfoque com ruído, tá ok? Então aqui a gente consegue imitar muito bem o desfoque de uma lente. Aqui eu tenho uma outra fotografia que eu apliquei o desfoque, tá? O desfoque está nessa camada e eu vou mostrar uma coisa que é diferente, que precisa ser diferente. Se você já percebeu isso, a lente ela funciona da seguinte forma, ela foca num plano e conforme vai ficando distante, vai ficando mais desfocado. Então, o que está perto do plano está focado e quanto mais longe do plano, mais desfocado. Então, a gente precisa aplicar isso também na foto, porque se a gente vir aqui e selecionar, o mesmo desfoque que ele vai aplicar no fundo, ele também vai aplicar aqui na frente. Então, vai ficar uma forma muito artificial. Então, como a gente pode resolver isso? A gente pode criar uma máscara, aplicar o desfoque normalmente, né? Criar uma máscara, eu vou apertar Alt aqui para vocês verem. Então, nessa máscara, o que eu fiz? Eu removi o desfoque da onde está perto, da onde tá as áreas focadas. Ó, por exemplo, aqui eu removi o desfoque daqui e poderia remover aqui também, ó. Pincel na cor preta. Opa. Lembrando, tem que selecionar a máscara. No caso aqui eu estava com a imagem selecionada, por isso que deu esse problema. Deixa eu tirar a seleção para poder fazer uma transição mais suave. Muito. Aqui eu consigo ver o desfoque que eu apliquei, tá? Deixa eu fazer uma transição mais suave nesse desfoque. Então eu vou pegar aqui. O que a gente pode fazer? Fazer uma transição bem suave. Aplicar uma ferramenta degradê. Eu venho aqui então do preto para o branco. Seguro o Shift aqui para ficar retinho. E aplico um degradê. Então ele vai aplicar esse desfoque também de forma bem suave, tá? Na outra opção eu tinha pegado o pincel, fiz mais rápido, né? Peguei o pincel e vim pintando aqui perto mesmo, para deixar focado, para criar uma máscara. E para o fundo eu deixei com desfoque. Mas para ficar uma forma mais linear na foto, a gente pode jogar um degradê na máscara. Um degradê dessa forma aqui, ó. Se eu segurar a tecla Alt e clicar na máscara, vai mostrar para mim. Um degradê dessa forma aqui, tá? Poderia jogar até um pouquinho mais para cima aqui, ó. Então, nessa área que ele não está aplicando desfoque nenhum, e daqui para cima ele vai estar desfocando. Tá ok? Então, dessa forma a gente consegue replicar um desfoque de uma lente de uma forma perfeita que fique imperceptível. Então, essa aula a gente se encerra por aqui.